Preciso fazer injeções no olho para tratar meu problema na retina. Quantas terei que fazer? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, especialista em retina. Hoje vou conversar sobre esse assunto. Quantas injeções de antiangiogênico é necessário fazer? Na realidade, não existe uma resposta genérica. Mesmo avaliando cada caso, fica muito difícil no início do tratamento dizer quantas injeções cada paciente vai ter que fazer. Para tentar entender um pouco mais esse assunto, eu vou explicar para vocês quais os tipos de protocolos que são utilizados. Nos primeiros estudos que definiram a eficácia do uso de medicações antiangiogênicas, que são medicações injetadas dentro do olho do paciente para tratar doenças como degeneração macular exudativa, edema macular diabético, edema macular relacionado à oclusão venosa, por exemplo, os pacientes deveriam fazer injeções mensais durante 24 meses, ou seja, durante 2 anos os pacientes realizariam 24 injeções. O resultado para a visão do paciente foi muito bom, mas na prática não é fácil o paciente realizar injeções todos os meses durante vários anos. Então tentou-se um segundo protocolo que ainda é bastante utilizado até hoje, chamado PRN. Como funciona este protocolo? O paciente realiza injeções mensais por 3 meses e a partir da terceira injeção são realizadas avaliações principalmente com o exame de OCT para definir a necessidade ou não de realizar a injeção. Então todos os meses o paciente realiza um OCT e vê, conforme o resultado, se o caso apresenta ainda edema ou apresenta uma degeneração em atividade, é indicada a injeção e assim subsequentemente a cada mês. Com este protocolo chamado PRN foi possível reduzir bastante o número total de injeções. Por outro lado, na prática foi visto que os pacientes tratados com este protocolo apresentavam uma perda de visão mais significativa do que os pacientes que eram tratados mensalmente. Então, tentou-se um terceiro protocolo, que é o mais utilizado hoje em dia, chamado de tratar e estender. Como funciona este protocolo? Nos primeiros 3 meses, da mesma forma como nos outros protocolos, o paciente realiza injeções mensais e a partir do terceiro mês é realizado o exame de OCT e algum outro exame quando necessário e a partir do resultado define-se se o paciente vai manter injeções mensais ou se esse intervalo mensal pode ser aos poucos aumentado. Então, a partir da terceira injeção, o objetivo é tentar aumentar cada vez mais o intervalo. Se no exame o paciente estiver bem, estiver sem edema, estiver sem a doença em atividade, aumenta-se o intervalo entre 15 dias e 1 mês, ou seja, a quarta injeção, se o paciente estiver bem, pode ser realizado com 45 ou 60 dias de intervalo aproximadamente. E assim por diante, aumentando-se o intervalo sempre que o paciente estiver bem e reduzindo-se o intervalo quando o paciente estiver mal, até chegar a um intervalo entre 3 e 4 meses, quando pode-se tentar suspender o tratamento, mas sempre acompanhando o paciente de perto para detectar qualquer recidiva da doença. Então quer dizer que não existe uma média de injeções que os pacientes precisam fazer? Mais ou menos. Se nós analisarmos o número de injeções médio feito nos estudos, é possível ter uma ideia, apesar de que este número é muito variável. Nós temos um estudo de 2019 que avaliou a quantidade de injeções em pacientes tratando para degeneração macular exudativa. Foram escolhidos pacientes com uma visão razoavelmente boa no início do tratamento. Foi visto que esses pacientes no primeiro ano realizaram uma média de 8 injeções, sendo os limites entre 6 e 12. Do segundo ao 5º ano, a média foi entre 5 e 6 injeções, sendo que os pacientes que menos necessitaram 3 por ano e os que mais necessitaram 12 por ano. Houve também um estudo muito importante para avaliar a evolução de pacientes com edema macular diabético, tratando com injeções intravítreas, chamado de protocolo T. No primeiro ano do protocolo T, os pacientes necessitaram uma média de 10 injeções, sendo que esse número variou de 8 a 12. No segundo ano do protocolo T, os pacientes precisaram menos injeções, a média foi 6 e os limites foram entre 2 e 9. Se você tiver alguma dúvida, é muito importante que converse com o seu médico antes e durante o tratamento. Espero ter ajudado a entender um pouco este tema que é bastante difícil e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.